canal CRB Paixão, trazendo mais um conteúdo aqui no canal para você ficar bem informado. Segue a gente lá no Kawaii, segue a gente no Instagram, deixe seu like, é muito importante, se inscreva no canal. Logo cedo, na Rádio Pajuçara, a gente viu aí o que o presidente Mário Marroquim falou sobre a venda do Emerson Negueba, e o CRB aí tá no radar de 25 jogadores aí, e no máximo tá observando aí para contratar alguns desses jogadores, né? Como o presidente Mário Marroquim falou, ver os perfis do jogador. Também falou sobre como está alinhada a diretoria com o treinador Humberto Louser. E também ele citou os valores vendidos, né, do Emerson Negueba, cerca de 900 mil, CRB ganhou 500 agora e vai receber depois 400, sendo que se o jogador lá no Cuiabá for vendido, né, CRB tem 30% aí de direito do jogador. Muito importante, passar aqui embaixo do áudio aqui, na Rádio Pajuçara, logo cedo aí, o presidente Mário Marroquim falando sobre isso, né? Mas a notícia importante também, o zagueiro Gum deve ficar de fora aí na partida de quarta contra a equipe do Operário de Mato Grosso. É dúvida pro jogo, né, galera? Então vamos aguardar aí, pode ficar de fora aí o zagueiro Gum, né? E também Renato aí deve ir pro jogo, né? Já que ele não jogou na partida contra o Coruripe, deve estar à disposição aí para quarta-feira, beleza? Sobre essa conversa na Rádio Pajuçara com o Mário Marroquim pelo telefone, veja aí o que o presidente falou sobre a venda do Emerson Negueba e também disse que vai contratar. Principal meta de CRB logo é contratar um jogador na função do Emerson Negueba, né, galera? Ele ressaltou isso aí na entrevista aí. Primeiro, o CRB vai trazer um jogador, já que o Emerson saiu, tem que trazer logo um jogador para reposição. Mas tem outros jogadores em vista aí, sendo 25 jogadores aí no radar do CRB, só que ele não falou os nomes do jogador. Mas veja aí. Presidente, boa noite. Confirmada então a negociação do atacante do CRB, o Emerson para o Cuiabá. O que tem hoje de informação sobre essa negociação? Olá, boa noite. Mais uma vez, satisfação estar falando com vocês aqui do PFC. De fato, a negociação está bem avançada junto com o Cuiabá. E está dependendo agora, basicamente, no dia 26, a apresentação do Negueba lá no Cuiabá, fazendo os exames médicos. Se tudo der certo, ele já fica lá. Não era o que nós desejávamos, né? A gente contava com o Negueba para a temporada de 2023, até porque ele é um jogador diferente, com características diferentes, mas não tinha como segurar. É o desejo do atleta também, a gente sabe aí que a carreira dele está em jogo, e antes a gente fazer também um bom negócio e buscando salvar alguma coisa financeiramente do que perder 100% o atleta, principalmente pelo aspecto psicológico, né? Porque o atleta estava com a cabeça já virada para sair. O Cuiabá, de fato, fez várias inserções conosco para tentar levá-lo já desde o final do ano passado, e a gente segurou, e o atleta estava muito abalado por conta disso aí também. Então, vida que segue, a gente tem que ir atrás de outro atleta aí, mas para o CRB a gente conseguiu fazer uma negociação que foi interessante para ele financeiramente, como futuramente com a projeção do atleta, e desejo aí que ele de fato tenha sucesso lá e que o CRB ganhe alguma coisa numa negociação futura. O CRB tem percentual do jogador ainda, presidente? Sim, nós vendemos aí, na verdade, recebemos R$500 mil por 35% de imediato, mais 35% por 400 mil daqui a um ano. Então, daqui a um ano, totalizando 70%, e o CRB fica com 30%. Cuiabá tem que se levar em consideração também o que foi que o Cuiabá fez esse ano. O Cuiabá fez 4, 5 vendas para o exterior, vendas grandes, e aí quando você trabalha no mercado exterior aí, você está com euro e com dólar, você sempre multiplica aí por 5 ou 6, então tem outros patamares de valores. A gente espera aí que o Cuiabá consiga realmente colocá-lo na vitrine internacional, consiga vender, porque o mercado asiático, o mercado da Arábia aí também gosta muito do perfil do atleta. Então, a gente tentou no final de ano fazer a venda direta, não encaixamos aí. O Cuiabá entende aí que vai ter uma projeção maior lá e tem uma facilidade pelo próprio empresário dele. O próprio empresário dele, que trabalha muito com o Cuiabá e faz essas vendas, se prontificou em fazer realmente uma negociação futura e dará ao CRB aí, de fato, um valor maior. Hoje o CRB recebe apenas 500 mil, em 35%, e mais 400 mil daqui a um ano, por outros
35%. Esse foi o valor da negociação. Perfeito. Vou abrir espaço aqui para nossa equipe do PFC também. Eu quero... Pois não. Boa noite, Mário. Primeiro eu quero te parabenizar, porque você vai na contramão do futebol de tem que esconder tudo. E acho que transparência é princípio de gestão. E só falar que é transparente e não, os atos não coadunar com as ações, fica ruim. E o que você faz é deixar claro para o torcedor quanto valeu o investimento, quanto valeu o jogador, quanto ele poderia rapidamente, finalizando o contrato, há 6 meses ele pode assinar um pré e o CRB não ganhar nada. Então, tudo isso é fundamental. Então, primeiro eu quero te parabenizar pela transparência. E a minha pergunta é, com a saída do Emerson, eu já achava pouco a característica do elenco desse jogador atacar a profundidade, do 1 contra 1. O CRB teve muita dificuldade para vencer linhas baixas, como foi contra o ABC. Já está engatilhado para chegar o substituto? Esses nomes que surgem, Felipe Marques, Léo Jabá, enfim, procede algum nome desse? Ou você vai deixar em sigilo para que o torcedor possa esperar quem será o substituto dessa característica no elenco? Ô Marlon, boa noite. Primeiro, agradecer a você essa colocação sua, porque de fato é assim que a gente faz a gestão do clube, com extrema transparência, não tem que se esconder, a gente sabe o recurso que entra, mas também tem que se entender que parte desse recurso a gente vai utilizar para adquirir outro atleta. Então, saiu numa posição porque a gente não conseguiu segurar, porque de fato, se o atleta fica insatisfeito, ia ser muito ruim. Apesar do Negueba estar sempre disputando posição desde o ano passado, não sei aquele titular que era cravou absoluto durante o ano todo, não. Há muita instabilidade dele, instabilidade emocional, instabilidade também de física, e isso tem atrapalhado muito a carreira dele. Mas eu tenho certeza que a carreira dele vai explodir, porque potencial ele tem, a gente sabe disso. Mas também a gente torce para que ele tenha êxito no Cuiabá, porque de fato a gente recebe 30% do que for vendido. Então, a gente fez a venda e fez a análise com a venda futura, buscando aí de fato algo na frente, não tem o que fazer. Mas sair um atleta, tem que entrar outro. Então a gente está no mercado sim. Agora nós temos aí mais ou menos uns 25 nomes liberados de diversos clubes que estão sendo monitorados. Aí o cara crava, fulano de tal, Beltrano, não tem nada feito, não tem proposta nenhuma no mercado aí por esses atletas aí. Eu acho uma bobagem aí, inclusive a gente, toda vez que a gente vai fazer a negociação, de fato a gente expõe quando faz a negociação, até porque esse tipo de procedimento apenas atrapalha o clube, não ajuda em nada. Quando o cara quer cavar, fulano está especulando e está atrapalhando. Então, de fato, essas pessoas que especulam sem conhecimento e trabalhando aí, estão trabalhando contra o CRB. É importante dizer, estão trabalhando contra o CRB. Mas o CRB tem mais ou menos 25 atletas no radar. Desses aí a gente vai buscar, porque entra em cena performance, entra em cena característica, entra em cena quanto ganha, se ele quer vir para a Série A, sair da Série A, vai para a Série B, se ele é da Série B, que a gente tem como trazer. Então não é simplesmente assim, tem muita coisa em jogo aí, a gente não pode errar. Tem ainda mais isso aí. A gente está iniciando aí uma Série B, daqui a menos de 30 dias se inicia uma Série B, tem que trazer um atleta que tenha características que a gente não erre, né? A gente tem que acertar, e tem isso. Presidente, só para liberar para os meninos aqui, o mercado do futebol tem buscado muitos jogadores sul-americanos. O CRB, ele fecha as portas para esse mercado ou também está no radar o mercado sul-americano, que tem sido até, devido à moeda brasileira estar mais forte na Argentina, né, na Bolívia, enfim, os jogadores têm vindo aí, a gente tem visto isso, diversos jogadores do mercado sul-americano. O CRB tem isso no radar? Tem algum preconceito contra isso ou também está buscando? Muito boa pergunta, Marlon, muito boa. E também eu vou responder de forma inteligente também. O CRB ele não tem braço para avaliar jogadores sul-americanos. Nós temos 3 analistas de mercado no CRB. A gente tem Vitor, Felipe e Gabriel. Os 3 fazem análise de mercado do CRB, trazendo nomes para a equipe técnica nossa para avaliação. Quando um clube
ele se predispõe a buscar o mercado internacional, como é que você avalia o extracampo do cara, como é que é a característica dele, como é que foi no jogo, no time anterior, tal. Você tem uma dificuldade imensa, porque a gente não tem a facilidade que a gente tem aqui no Brasil. Aqui você liga para um técnico, conversa com o cara conhece você conhece o diretor de futebol, o presidente você conhece também, então a gente tem muito mais facilidade. Clubes que buscam normalmente jogadores do exterior têm um braço que a gente não tem, é o braço de análise. Vou dar um exemplo para você. Fluminense, Mário Bittencourt, meu amigo, o Mário, para poder trazer um jogador do exterior, ele tem que ter um analista de mercado lá. Então o cara é caro, é diferente. Então a gente às vezes pega o que sobra, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo que aconteceu ano passado, o Sport trouxe 6. Só um jogou, o resto não deu certo. Então tem que ter muito cuidado para trazer um jogador, até porque tem a questão da adaptação dele aqui. Então a gente não tem hoje, o CRB não tem hoje, braço para fazer uma boa análise e performance de um jogador do exterior. Não é que tem preconceito, a gente tem dificuldade. A chance da gente errar é muito grande, muito maior do que trazendo um jogador de dentro do Brasil. Parabéns por ser direto com o seu torcedor e também conosco. Eu queria abordar sobre esse novo contrato de venda dos direitos de televisão da Série B. Sua avaliação sobre essa nova empresa e sobre os novos valores que serão distribuídos para os clubes. Eu acredito como muito boa a negociação feita lá pela CBF, importante. Havia um vácuo aí financeiro aí muito preocupante para todos nós. E nos tranquiliza, porque estávamos angustiados, chegando a data aí de início da competição, menos de 30 dias aí, a gente sem saber se teria recursos, se não teria, isso aí é um desastre para a gente. Então eu acredito como sendo muito importante. Vai dar tranquilidade para que a gente toque aí o ano de 2023 com mais tranquilidade. E aí sim, passando do jogo aí de quarta-feira, que é um jogo fundamental para a gente aí na Copa do Brasil, também sedimenta mais o nosso orçamento e eu acho que a gente aí começa a de fato vislumbrar possibilidades de reforços. A gente vai trabalhar muito esse ano aí para que o torcedor chegue junto, para que a gente enche os estádios, para que a gente possa não só ter o torcedor como o 12º jogador em campo, mas ter também a parte financeira para fortalecer a possibilidade também de entrada de recursos, que a gente possa fazer as contratações necessárias e pontuais. E certamente a Série B precisa, na hora certa. Às vezes a gente faz, mas tem um upgrade que você tem que fazer ali pelo meio do ano, na janela, e aí a gente tem que ter grana. Então, passar a quarta-feira da Copa do Brasil é importante, o torcedor chegue junto, vamos lá, vamos torcer, tenho certeza que vai dar certo. Veio essa notícia, Jalisson emprestado. Qual a ideia do CRB em relação ao Jalisson, presidente? Pô, Pita, muito boa também a pergunta. E aí também é importantíssimo que a gente esclarece para o torcedor. Jalisson Gabriel, para mim, é um jogador que tem grande potencial. Jogador muito bom, mas tem que ter cabeça. A cabeça dele não é boa porque as amizades não ajudam. O cara é de Maceió, e aí toda vez que termina o jogo, o cara vai para onde? O cara vai para onde mora. Aonde mora, os amigos dele levam para onde? Para farra. Então, um amigo que, tipo assim, que puxa o jogador, que tem potencial para jogar, inclusive, em clube da Série A, no exterior, e leva um amigo para farra, esse amigo, meu amigo, não vale nada. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de controlá-lo, o extracampo dele. É dificílimo o extracampo do Gabriel, tá? Um menino que escuta, um menino que não reclama, mas é um menino que chega atrasado em treino, é um menino que não se compromete, você encontra ele no extracampo. Então, isso tudo tem dificuldade, vamos dizer assim, a vida dele aqui. É necessário a gente tirar ele de perto do ambiente aqui e botar ele para fora, para que ele encontre um ambiente diferente, para que ele se blinde disso. Então, a única forma que a gente teve de salvar o garoto, para que ele realmente tenha um potencial maior, foi emprestá-lo. E se puder emprestar ele durante o ano inteiro para um outro clube de fora, a gente vai fazer muito. Vai fazer isso aí, porque é necessário. Então é um garoto bom, joga muito. Tem futebol, inclusive, para assumir a titularidade da gente. Mas não é o que a gente quer, é o que ele quer. Então, às vezes, a gente trabalha muito no futebol, você conversa com o jogador. O jogador, às vezes, não tem a base, vamos dizer, psicológica necessária para encarar. Então, ele é um menino muito bom, potencial muito bom, mas precisa sair do ambiente que está. Presidente, a janela fecha 4 de abril. O CRB vai contratar antes dessa janela fechar ou depois? Vai. Antes de fechar, a gente ainda contrata. Quantos?
Eu não consigo precisar você, não. Desejo contratar mais. Porque o senhor está tão super sincero nessa entrevista que eu digo, vou tentar agora ver se ele é nessa sinceridade toda também dos reforços. Não, porque não dá para cravar. Às vezes tem o que a gente quer, mas tem um jogo quarta-feira que vai determinar a nossa capacidade financeira, né? Então, tem muita peça no tabuleiro a ser mexida ainda que vai dizer o tamanho do passo que a gente vai dar. Então, não dá para a gente cravar. Uma coisa é certa, vou ter que trazer um para substituir aí o Negueba. Esse é garantido, tá? E aí os demais, evidentemente, cada passo é um passo. Mas a gente tem desejo, sim, de reforçar o clube.